Um dos acordos que o presidente Bolsonaro fez com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, é que ele teria de receber um salário de aproximadamente R$ 40 mil, que deveria ter um escritório em Brasília para poder fazer oposição ao Lula, que teria uma mansão também paga pelo partido e o partido custearia também as suas despesas advocatícias. O Valdemar aceitou, não questionou, já que ele acredita que o Bolsonaro ainda pode contribuir na oposição de alguma maneira. Eu acredito que com essa fuga dele e com essas mentiras todas que ele fortaleceu ali na sua base aliada até os 49 do segundo tempo, ele perdeu muito dessa força, mas o Valdemar quer que ele volte logo pro Brasil para poder fazer oposição ao Lula imediatamente. Por um motivo óbvio. Se o Bolsonaro não começar essa oposição logo, essa oposição vai se enfraquecer ou outra liderança vai ocupar o espaço do Bolsonaro. E o que é que o Valdemar tem feito para poder tentar trazer o Bolsonaro de volta? Ele disse que só vai pagar o Bolsonaro se o Bolsonaro voltar. O grande problema é que o mito não é muito acostumado a trabalhar. Então, se ele tiver de voltar para trabalhar, mesmo que seja indo para o escritório, ficar no ar-condicionado o dia todo sem fazer nada, é pouco provável que ele volte. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o próprio aluguel da casa do Bolsonaro lá em Brasília tá dando um problema, porque o PL disse que não tinha dinheiro e tá implorando para que o Xandão libere ali os valores bloqueados pelo PL, pela justiça do PL. Mas enfim, bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de membro ou apoiador do canal, colabore com o nosso canal com o Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. E vocês podem colaborar com o quanto quiser, se quiser e se puder também. Se não quiser e não puder, não tem problema, deixa o like, compartilha o vídeo, que já é uma maneira que vocês têm de colaborar com o nosso trabalho. Olha a situação envolvendo aí o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, que é aquele que foi apontado como amante da esposa do Bolsonaro, ou vice-versa, e que o Bolsonaro pediu para que ele cuidasse da Michelle se ele fosse preso, e gerou um monte de meme. E eu volto a dizer, ele ter sido amante ou ela ter sido amante é problema deles, isso não é da minha conta, mas só mostra ali mais uma vez a hipocrisia desses conservadores brasileiros que nos bastidores gostam de uma putaria, de uma sacanagem, mas que na frente das câmeras são sempre certos, né, da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, falando de Deus, que Deus isso, Deus aquilo, mas como a gente viu o caso da Flor de Lis, né, para na estrada em cima do capô do carro para fazer sexo depois de supostamente ter vindo de uma casa de swing. Pra mim, que sou um cara de esquerda e que tem uma mente aberta e que defendo várias pautas que são apontadas aí como pautas progressistas, né, e por muitos conservadores como modernas, isso particularmente não me incomoda. O problema é que o discurso deles passa por cima disso. Mas o foco aqui é mostrar a hipocrisia do Bolsonaro e a cobrança do Valdemar. Por quê? O Valdemar Costa Neto imaginou que o Bolsonaro teria uma força política ainda após a derrota dele para o presidente Lula, e por conta disso, rapidamente já foi lá, alugou um escritório em Brasília, montou um escritório para o Bolsonaro fazer oposição, alugou uma casa para o Bolsonaro, um condomínio de luxo, que inclusive não está sendo bem quisto pelos vizinhos, que fizeram um abaixo-assinado para exigir que o mito não esteja lá. E o aluguel, nem sei se já foi pago ainda, porque o Xandão não tinha liberado as contas do PL, e o PL estava dizendo que não sabia como é que ia pagar as despesas com funcionários e o próprio aluguel da casa do mito, se não tivesse, por exemplo, aí as contas desbloqueadas. Qual que é o acordo do Valdemar com o Bolsonaro? Que o Bolsonaro vai assumir essa oposição, porque o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, então mesmo que ele perca uma grande parcela dos apoiadores mais radicalizados que vão tentar encontrar outra pessoa ali, talvez para seguir na extrema direita, ele ainda tem um cacife político, um espólio político muito grande. E é pensando nisso que o Valdemar não quer que ele fique muito tempo nos Estados Unidos. Por quê? Porque se ele não começar a fazer oposição imediatamente pro Lula, pode ser que a poeira do bolsonarismo abaixe e que quando o Bolsonaro regresse ao Brasil daqui a um mês, 2, 3 meses, isso talvez seja um impeditivo para que ele tenha força nessa tal oposição. Tem algumas pessoas, inclusive, analisando essa ida do Bolsonaro para os Estados Unidos e a volta com 3 meses como uma questão estratégica por causa do balanço que se faz normalmente de um governo nos primeiros 100 dias. Eu descartaria esse pensamento do Bolsonaro porque o Bolsonaro não é inteligente a ponto disso. Ele tá lá porque ele tá com medo de ser preso e quer aferir como é que vai ser o clima do Brasil agora no governo Lula. É óbvio que nos primeiros 100 dias ali, que é quando se faz o primeiro balanço do governo, é o que se vê, o que se deu certo, o que não se deu certo, o que se pode melhorar, o que não se pode melhorar, o que não dá pra melhorar, enfim.
Só que o Valdemar, para poder trazer o Bolsonaro logo pro Brasil, falou o seguinte: Bolsonaro, eu só pago a você se você vir. E qual que é o acordo, Carlito, do Bolsonaro com o Valdemar? Além de ter a sede lá paga pelo Valdemar, além de ter a mansão paga pelo Valdemar e pelo PL, no caso, né? Ele exigiu um salário de pelo menos 40 mil reais e exigiu também que o PL pague os advogados que vai defender na imensidão de processos que ele tem oficializados contra ele, depois que ele perdeu o foro privilegiado. E aí, segundo matéria aqui de vários portais, mas eu escolhi o portal aqui do Globo e da matéria da Bela Megali, ela disse que o Valdemar fala o seguinte: o PL de Valdemar só pagará salário a Bolsonaro se ex-presidente voltar dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro não poderá contar com o salário que vai receber do PL, o seu partido, até retornar dos Estados Unidos. O ex-presidente viajou para a Flórida 2 dias antes do fim do seu mandato e está sem data para voltar. Aliados acreditam que ele permanecerá por lá, né, nos Estados Unidos, no país, por 3 meses. Michele Bolsonaro também não terá direito ao pagamento no período em que estiver fora com o marido, que em breve aparentemente será ex-marido. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a ser cobrado por membros da sigla sobre a condição de Bolsonaro e disse que o pagamento só será feito após o retorno do capitão. O montante acertado com o ex-presidente foi de R$ 39.200 mensais, aproximadamente 40 mil. Valor equivalente ao teto constitucional do setor público. O retorno da família Bolsonaro ao Brasil, no entanto, não é garantia do pagamento. O partido, como a gente lembra, né, também depende de uma canetada do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe ali, né, bloqueou os recursos do PL, porque o PL tomou uma multa de 22, olha a ironia, tomou uma multa de 22 milhões, que é o número do partido, e tinha 13 milhões, que é o número do PT, nas contas e foram bloqueados ali pela justiça para poder garantir o pagamento da multa. As contas da sigla estão bloqueadas desde que o PL apresentou uma ação pedindo anulação de cerca de 300 mil votos apenas no segundo turno. Moraes atendeu um pedido da legenda e liberou verbas para a folha de pagamento de dezembro. Mas, como informa a coluna, o contra-cheque de Bolsonaro não está contabilizado, ou seja, acostumado a receber sem trabalhar com frequência, o Bolsonaro não vai receber do PL se não voltar para fazer a oposição que o Valdemar Costa Neto quer. Nesse momento, eu vou ser bem honesto para vocês, eu não acredito que ele vai voltar. Por quê? Porque para ele é mais importante a liberdade do que esse salário do PL, do que a mansão que o PL vai pagar para ele aluguel em Brasília, do que o escritório, porque como ele é um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais, ele não precisa de um escritório físico para fazer oposição ao governo Lula. Ele pode fazer essa oposição da internet. Ele também não precisa de mansão porque, estranhamente, mesmo não sendo em tese um multimilionário, ele tem 2 mansões no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. O filho, o Flávio, também tem uma mansão em um condomínio de luxo, que a gente também não sabe se realmente é do Flávio ou se é do pai. O Eduardo também aparentemente comprou uma mansão. E a quantidade de dinheiro que, em tese, os esquemas de corrupção teriam levado ali para os cofres do clã Bolsonaro, segundo alguns canais aqui que tem trazido no YouTube, foi responsável até mesmo por eles comprarem imóveis fora do Brasil. A ligação, inclusive, que se faz é que a compra foi feita por uma offshore, supostamente ligada à família ou à esposa, né, do Frederico Assef, que, se vocês lembrarem, na sua declaração ao Tribunal Regional Eleitoral, para concorrer ao pleito agora de 2022, declarou ter um imóvel de 5 milhões de reais aproximadamente em Miami e declarou também que mandou para fora do Brasil 3 milhões de reais aproximadamente também. Então, faz um certo sentido. Então, esses 39 mil reais não seria tão atrativo para o Bolsonaro, porque ele tem a aposentadoria dele como ex-militar, tem a aposentadoria como deputado federal e tem ali também um cargo de presidente da República que pode lhe gerar um dinheiro com palestra, com curso, com presença, seja lá o que for, em reuniões, que independente dele ter sido um bom presidente ou um presidente ruim, isso vai gerar um capital possível para ele. O que eu acho que vai acontecer é que ele realmente vai esperar o clima aí da justiça, para poder aferir como é que vai estar o clima da justiça, para daí ele decidir se volta para o Brasil nos próximos dias ou se já começa ali, né, solicitar ações jurídicas, inclusive um habeas corpus preventivo para que ele não seja preso quando ele regresse para o Brasil, porque a situação dele realmente não tá fácil, gente. E se agora no dia 31, que é o prazo máximo para que o CGU apresente ali publicamente os documentos que podem ser mantidos em sigilo de 100 anos e os que não podem ser mantidos,
a situação dele pode se agravar ainda mais. No vídeo que eu soltei aqui no canal ontem, inclusive, eu expliquei por que os sigilos, acredito que a maioria vai cair. Porque a lei de acesso à informação requer algumas condicionantes para que os documentos possam ser colocados em sigilo. E você não pode, por exemplo, segundo o artigo 38 e 32, em alguns trechos, colocar um documento em sigilo sob a alegação que o documento traz informações pessoais ou de foro íntimo para tentar esconder uma conduta ilícita. Então é o que aparentemente aconteceu com a vacina do Bolsonaro, é o que aparentemente aconteceu também com algumas situações envolvendo a família do Bolsonaro como um todo, né, ou como os filhos, que aparentemente algumas agendas ligadas ali aos filhos Eduardo e Flávio também foram colocadas sob sigilo, e a gente vai descobrir isso muito em breve. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, por gentileza, o que é que você acha que vai acontecer, queria que você compartilhasse também com outras pessoas esse vídeo, porque hoje a gente fez aqui uma maratona, né, 5 vídeos no canal, raramente isso acontece, e amanhã já tem mais 2 vídeos que eu vou soltar, que já deveria ter saído hoje também, mas que não vai dar porque senão vai ficar muito vídeo para um dia só. E um desses vídeos será o vídeo sobre o Alan dos Santos. Como é que fica a situação dele no governo Lula agora, já que ele teve o passaporte cancelado, é um foragido da justiça brasileira, já teve o pedido ali para ser encaminhado o seu nome para difusão vermelha da Interpol, para que ele possa ser preso em qualquer lugar do mundo que se tenha ali acordo com a Interpol, e que durante o governo Bolsonaro, toda vez que esse documento caía na mão de um delegado da Polícia Federal, estranhamente esse delegado ou delegada acabava sendo exonerado do cargo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.